Durante toda a história da Igreja, um dos temas que sempre foi alvo de intenso debate desde o início é aquele que nos fala acerca da natureza divina de Cristo. Como nós vimos nas aulas anteriores, falar a respeito da humanidade de Jesus não é algo difícil. Embora algumas pessoas tentem negar que até mesmo a sua existência histórica seja uma lenda, mas isso é impossível dado a quantidade imensa de provas históricas que nós temos da existência de Jesus. Agora, quando falamos a respeito da sua divindade, então nós temos uma outra situação. Durante toda a história da Igreja, principalmente nos primeiros séculos, muitas heresias surgiram tentando negar a divindade de Jesus. Nós poderíamos citar algumas, como por exemplo o arianismo. O arianismo era uma doutrina que ensinava que Jesus era apenas homem e não Deus, negava a divindade de Cristo. E, semelhante ao arianismo, havia outras correntes que davam a mesma ideia de que Jesus, na verdade, era simplesmente um homem sobre o qual a pessoa de Deus, a ação de Deus ocorreu. Ou seja, era um homem, mas não era Deus. Alguns diziam, por exemplo, que Jesus tinha apenas uma aparência humana. Estes eram os chamados docetistas. Aí vem da palavra docel, que significa aparência. E era uma maneira também de se negar a humanidade de Cristo. Então, apenas alguns exemplos, se fôssemos estudar aqui a fundo todas as heresias, nós gastaríamos um curso inteiro, uma série aí de várias aulas falando apenas das heresias. Mas o que nós queremos é apresentar para você hoje alguns textos apenas que comprovam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos lembrar que, primeiramente, o fato de reconhecermos a divindade de Jesus, reconhecermos Jesus como Deus, é antes e acima de tudo resultado de uma experiência pessoal nossa com Deus. Apenas quando a pessoa realmente conhece Deus, o Deus verdadeiro, e conhece não apenas de pensamento, não apenas porque leu as histórias, mas conhece no sentido de ter com Deus um relacionamento profundo e íntimo, é a partir desse momento que a pessoa deixa de ter questionamentos e dúvidas em relação à divindade de Cristo. Porque nós só podemos ter relacionamento verdadeiro com Deus quando entendemos que Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, não uma criatura, mas aquele que dele procede, aquele que foi gerado. E esse Filho unigênito, nós lemos a respeito disso, lembre-se, em João capítulo 3, esse Filho unigênito é aquele mesmo que no capítulo 1 do mesmo livro é apresentado como o Verbo eterno, a palavra que se fez carne, a palavra que é desde o princípio, que estava com Deus, que criou todas as coisas e que também era Deus. Então, nós vamos examinar algumas passagens que nos falam a respeito de Cristo. Normalmente, pessoas que negam a divindade de Cristo, elas pregam um evangelho que não é evangelho. Elas pregam religião. Em outras palavras, pregam aquela ideia de que você tem que obedecer e fazer os rituais certos para merecer a salvação. Salvação, nós não a alcançamos através do caminho da religião, nós alcançamos através do caminho do evangelho. Religião diz, eu tenho que obedecer para ser amado. O evangelho me diz, não, Deus me amou primeiro, por isso que eu obedeço. Vocês têm
eu tenho certeza disso, que você está compreendendo que em momento algum nós estamos falando que você pode ser uma pessoa rebelde em relação a Deus. Não, você vai ser sim uma pessoa obediente, uma pessoa que ama ao Senhor, mas essa obediência e esse amor é resultado da ação de Deus, da graça de Deus na sua vida. Então, quando aparece alguém falando para você que se você chama Deus com um outro nome que não o nome de Iavé, ou como dizem Jeová, e se falar esse nome errado, só nisso você já perde a salvação, você está vendo, primeiro, porque a pessoa não compreende nem a Bíblia. Porque Iavé não é o único nome de Deus. Deus ele é reconhecido por vários outros nomes no Antigo Testamento, como nós já vimos na matéria, Deus o Pai. E por outro lado também é a questão do ritual. O ritual tem a palavra mágica, né? É assim que os feiticeiros e mágicos fazem. Eles têm que ter uma palavra mágica, porque se não falar a palavra certa, as coisas não acontecem. Então, tudo isso é religião. O nome precioso de Deus tem várias pronúncias. E muito mais importante do que pronunciar o seu nome é reconhecer que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Ele nos amou e veio para morar e estar conosco para todo o sempre. E a Bíblia diz que quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem rejeita Jesus, rejeita o Pai, quem o enviou. Mas se alguém diz, não, mas eu não estou rejeitando Jesus, eu só estou dizendo que Ele não é Deus, você está rejeitando sim, você está negando aquilo que o Pai diz. Como eu falei, nós temos tantos textos e vamos examinar alguns no decorrer dessa aula, mas eu quero apenas, nessa breve introdução, já trazer para você algumas ideias, alguns textos que são importantes para você pensar na divindade de Cristo. Primeiramente, aqueles que negam a divindade de Jesus costumam dizer o seguinte, que Jesus nunca afirmou que Ele era Deus. Quando se faz essa afirmação é porque não se entende a Bíblia. Porque Jesus Cristo, Ele foi condenado pelos fariseus exatamente por afirmar que era Deus. Quando Deus se apresenta para Moisés lá no deserto, lá na sarça, e chama Moisés para ir buscar e libertar o povo do Egito, Moisés diz, Senhor, chegando lá, eles vão me perguntar, quem que foi que te enviou? E que resposta eu dou? Como que é o seu nome? Você está lembrado como Deus respondeu? Deus disse, eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou, enviou. Jesus Cristo, ele usa essa expressão para si mesmo. Ele diz, antes mesmo de Abraão, eu sou. Você se lembra? Jesus discutindo com os fariseus, e os fariseus falando a respeito de Abraão, e Jesus disse, olha, Abraão viu os meus dias e se alegrou. E os fariseus falaram para Jesus, ora, mas você é tão novo e está falando que conhece Abraão. E Jesus diz, antes de Abraão nascer, antes de Abraão, eu sou. Em outras palavras, quando Jesus diz que usa o nome eu sou para si mesmo, ele está falando, eu sou Deus. A doutrina a respeito do Messias, quando se nega a divindade de Cristo, mostra a falta de compreensão profunda da doutrina bíblica a respeito do Messias. O Messias, como ele vai sendo revelado desde o Jardim do Éden, como aquele que iria esmagar a cabeça da serpente,
aquele que receberia o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías fala isso. Eu gostaria que você parasse para pensar nisso. É Isaías que diz que o nome de Jesus, o Messias, ele se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, a própria profecia a respeito do Messias fala que o ungido de Deus, na verdade, seria o próprio Deus habitando conosco. Não significa dizer que não, é alguém que em nome de Deus vai estar habitando conosco. Ah, não, é um anjo que vai estar habitando conosco. Não, é o próprio Deus. Existem várias afirmações que nós lemos sobre Deus, o Pai, que Jesus usa para si mesmo. Em outras palavras, se identificando como o próprio Deus. Nós sabemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, todo o poder pertence a Deus. Mas o que Jesus nos diz lá no momento da grande comissão? Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ora, então, se todo o poder foi dado a Jesus, Jesus ele é o Todo-Poderoso. Porque fora do céu e da terra só existe Deus. Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Ou nós admitimos a divindade de Jesus, ou vamos ter que admitir, então, que há um erro na Bíblia. Porque Deus ele já não é o Pai, né? Ele não é já o Todo-Poderoso, porque Jesus recebeu também todo o poder. Este é um dos grandes mistérios que nós temos, o mistério da Trindade. É claro que a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, certo? Foi surgir lá nos concílios, certo? Eu, particularmente, às vezes uso nas aulas a palavra Trindade porque já é uma palavra clássica, desde os primórdios da história da teologia se usa essa palavra, e fala-se em Trindade, fala na primeira pessoa que é o Pai, segunda que é o Filho, terceira que é o Espírito Santo. Eu particularmente, eu não me sinto muito confortável dessa maneira. É por isso que muitas vezes eu prefiro falar no Deus triuno. O Deus que é um só e ao mesmo tempo é três, distintos. Não são três pessoas que se confundem, são distintas, mas ao mesmo tempo o mesmo Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E nós vamos ver na próxima matéria, quando estaremos tratando sobre teologia, Deus, o Espírito Santo, nós vamos ver que a mesma dificuldade que as seitas heréticas têm para aceitar a divindade de Cristo, elas têm em relação ao Espírito Santo. E o que é pior, em relação a Cristo, pelo menos elas entendem que Cristo é uma pessoa. Em relação ao Espírito Santo, nem isso elas aceitam. Elas creem que o Espírito Santo é apenas uma energia. Negam o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Essas coisas são importantes você ter na mente, porque as seitas, com as suas heresias, elas são um instrumento nas mãos de Satanás para tentar afastar as pessoas do caminho do Evangelho. No início do meu ministério, eu tive algumas tristes experiências com essas seitas. Eu me lembro de uma família que tinha uma história de vida muito complicada, envolvida com crimes, morando lá na floresta, ainda no interior do Brasil, muitos anos atrás, quando uma região estava sendo colonizada, e com muito custo Deus abriu as portas, nós fomos visitar, a igreja trabalhou, mas no dia que eu estava lá falando do Evangelho, havia uma senhora na janela que nunca tinha falado de Jesus, mas estava ali. Quando eu saí e ela percebeu que a igreja se aproximou daquela família, aquela mulher era de uma seita muito famosa, que fica batendo aí nas portas, vendendo a revistinha,
e que negam a divindade de Jesus, aí sim, aquela seita chegou e fez de tudo até que conseguiu levar aquele homem para a perdição. Porque sem Jesus, sem Jesus não há salvação. Eu oro a Deus para que aquela pessoa tenha tido a graça de Deus de ter sua vida transformada. Mas a história da família continuou totalmente complicada. Então é por isso que quando se fala da divindade de Jesus, nós temos que ter isso firme na nossa mente e no nosso coração. Jesus é o Cristo, é o Deus único. E nós temos passagens no Antigo Testamento onde o próprio Deus, ele diz: eu sou o primeiro e sou o último, eu sou o alfa e o ômega. No Apocalipse, Jesus Cristo usa a mesma expressão para si, dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e o ômega. Como é que você pode ter 2 primeiros e 2 últimos? 2 alfas e 2 ômegas? Não, Jesus é um só. E quando Jesus nos envia para batizar todas as pessoas, batizar aqueles que creem, Ele nos dá a ordem: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Realmente a palavra Trindade você não vai achar na Bíblia. Mas na Bíblia você vai encontrar a afirmação clara de que Deus é um só. É um só. Mas ao mesmo tempo é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E não é que num momento ele se mostra de uma maneira e no outro momento ele se mostra de outra. Não, ao mesmo tempo. Deus é eternamente esse Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é único e ao mesmo tempo tem essa pluralidade. E as pessoas que têm dificuldade de aceitar isso são aquelas que acreditam mais na sua lógica do que na revelação das Escrituras. Elas querem pegar e entender tudo a respeito de Deus. Querem colocar Deus como que preso em uma caixa. Em uma caixa. Nós estamos gastando esse tempo maior apenas colocando aqui alguns pontos para que você comece a ler as Escrituras e valorize isso. Quem é que vai revelar ao seu coração que realmente Deus é único, é um só Deus, mas quem que vai revelar ao seu coração que mesmo sem você entender como isso ocorre, esse Deus que é único é ao mesmo tempo um Deus relacional. É Pai, é Filho e Espírito Santo, eternamente. Um Deus único. 3 pessoas iguais em poder, honra e glória. Iguais, onipotentes, oniscientes, onipresentes. Que grande e maravilhoso mistério é este. Quem vai revelar isso a você é o Espírito Santo, através do estudo da Bíblia. Então, por isso que é importante ler a Bíblia e é importante observar cada uma destas coisas. Cada uma dessas coisas. Jesus Cristo, ele foi crucificado exatamente porque se identificou como sendo o próprio Deus. Os judeus, quando pegaram em pedras querendo jogar em Jesus, porque ele se apresentava como Messias, é porque eles entendiam muito bem o Antigo Testamento, entendiam e sabiam que o Messias seria o próprio Deus conosco. Se na mente dos judeus o Messias fosse simplesmente um personagem histórico famoso ou alguém que haveria de vir que não fosse Deus, o fato de um homem se apresentar como Messias não seria visto como sendo uma blasfêmia ou um ato digno de morte, porque tantos outros fizeram isso. Mas os judeus, fariseus, doutores da lei, que entendiam muito bem o Antigo Testamento, eles sabiam muito bem
que quando Jesus afirmava que ele já existia antes de Abraão, que ele era o próprio Eu Sou, quando Jesus afirmava ser o Cristo, quando Jesus falava eu e o Pai somos um, eles entendiam que o que Jesus estava falando era declarando a sua divindade. A sua divindade. A nossa oração é que essa aula, ainda que seja apenas uma aula breve sobre este assunto, desperte a sua mente para começar a enxergar vários textos na Palavra de Deus que afirmam a divindade de Cristo. São textos diretos e textos indiretos. Ou seja, são textos nos quais Jesus claramente afirma isso, são textos que a Bíblia afirma claramente isso, certo? E um dos casos mais famosos é de 1 João, capítulo 1, versículo 1, 1 e 2, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Também o texto diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha só, João, no mesmo capítulo, ele afirma que Jesus estava com Deus, Jesus era Deus, e ele que era Deus se fez homem e habitou entre nós, cumprindo a promessa que dizia que ele seria o Emanuel, Deus conosco. Mas as seitas heréticas, elas não estão preocupadas com a Bíblia, elas estão preocupadas com as suas próprias ideias. As seitas heréticas, elas estão interessadas em satisfazer aquilo que o seu mestre, o pai da mentira, tem ordenado, que é causar engano. Então, quando chega naquele texto, como eles não têm como ir contra, então a saída é dizer que não, o texto foi escrito errado, foi interpretado errado, etc, etc, etc. E nós não vamos gastar mais tempo aqui falando das heresias, mas nós vamos examinar agora, na segunda parte agora da nossa aula, alguns textos, apenas alguns, vamos citar apenas alguns, que falam a respeito da divindade de Cristo. Vamos, neste momento, examinar algumas passagens apenas que demonstram como que a Bíblia apresenta Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. E não apenas o Filho de Deus, mas ao apresentar Jesus como o unigênito do Pai, o que a Bíblia está afirmando que é a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus, eternamente Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quando nós começamos a falar da divindade de Cristo, quantas passagens vêm à nossa mente? Quando Jesus ora ao Pai e momentos antes da sua prisão e da sua morte, depois da sua ressurreição, ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. O que a palavra mundo significa? A palavra a palavra cosmos, significa criação. A criação. Jesus está falando, olha, me glorifica a mim com aquela glória que eu tive contigo naquele tempo, na eternidade, quando éramos apenas nós. E eu sei que a palavra nós aqui soa estranho, mas ao falar isso, o que Jesus está falando não é que me glorifica com a glória que quando nós éramos um grupo de Deus, não, com a glória que é de Deus desde a eternidade, porque de eternidade a eternidade, Deus é Deus.
É o que o salmista escreve: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jesus, ele é eternamente Deus. E ao invés de alguém ficar tentando negar isto, eu sugiro que essa pessoa gaste tempo examinando melhor a Bíblia. Porque haverá um dia em que não haverá dúvidas da divindade de Cristo, quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória. E muitas pessoas passarão por uma surpresa muito desagradável naquele dia, quando, ao invés de serem abraçados por Jesus, o próprio Deus, estiverem ouvindo dos seus lábios: apartai-vos de mim. Jesus, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Existem muitas pessoas batendo de porta em porta e pregando junto com as suas mentiras e enganos, mencionam a pessoa de Cristo. Mas a própria Bíblia já nos advertiu: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas nós podemos citar algumas passagens. Por exemplo, a Bíblia afirma que Jesus, ele é o Senhor, ele é o Senhor e o juiz dos mortos. É o que Romanos 14:9 nos diz: para isto Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. E no versículo 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você percebe que existem algumas afirmações na Bíblia que colocam o Jesus e o Senhor Deus na mesma situação. A Bíblia diz que cada um de nós terá que prestar conta dos nossos atos a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o juiz, aquele a quem nós estaremos nos dirigindo, é Jesus. Para isso, Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Em Mateus 22:32, a palavra de Deus nos diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Jesus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E aqui nós temos Atos 10, 40 a 42, João capítulo 5, versículo 22, Timóteo capítulo 4, versículo 1, Hebreus capítulo 10, versículo 30, e são muitos textos que você pode examinar e você vai ver que Jesus, ele ocupa essa posição que é de Deus, a posição de ter o domínio supremo sobre todas as coisas. É assim que a Bíblia diz: se vivemos para o Senhor, vivemos. E aqui a palavra Senhor se refere a Cristo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Preste atenção, meu querido aluno, minha querida aluna. Para nós compreendermos a Bíblia e o ensinamento das Escrituras, nós temos que gastar tempo lendo a Bíblia toda. O que geralmente as seitas heréticas elas fazem é fazer da Bíblia uma coxa de retalhos. Pegam um texto aqui, um texto ali, um texto lá, e com aquilo montam uma história, alguma coisa que tem aparência de ser bíblica. Mas na verdade não é. É por isso que você que está se esforçando para fazer esse curso está de parabéns. E isso é só o começo, tem que estudar a vida toda para conhecermos a Bíblia.
Você sabia que depois de Deus, quem mais conhece a Bíblia é Satanás? Sim, ele conhece e faz uso dela. Lá no Jardim do Éden, ele tenta Adão e Eva já usando as próprias palavras de Deus, distorcendo estas palavras. Lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás ele está tentando a Cristo, ele são textos bíblicos. Esse livro, ele tem valor quando nós conhecemos a Cristo. Ele tem valor quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas nós podemos falar aqui também de Jesus Cristo, não apenas as passagens que falam que ele é o juiz, né? Ele é o juiz supremo. Ao afirmar que ele é o juiz supremo, está afirmando que ele é Deus. E não são 2 deuses, 3 deuses, é um Deus apenas. Quando nós estivermos na glória diante de Deus, nós vamos estar ao mesmo tempo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e naquele momento nós vamos estar percebendo e entendendo que eternamente Deus é um Deus apenas, e ao mesmo tempo é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Mas as passagens que falam sobre Jesus Cristo como o Criador, nós temos claramente João, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: no princípio era o Verbo, era a palavra, né? E o Verbo era Deus, estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Presta atenção, se nós formos afirmar que Jesus não é Deus, mas é uma criatura, nós estamos afirmando que João está mentindo. Olha como que são sérias as coisas. Se você afirma que Jesus é uma criatura, então nós estamos jogando por terra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio dele. Ou seja, nele tudo subsiste. Em outras palavras, tudo que foi criado por Jesus. Se Jesus não é Deus e sim é uma criatura, então a Bíblia está com um erro. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. E se Jesus é uma criatura, então significa que existe uma coisa da qual Jesus não participou na sua criação, que seria ele mesmo. Então, Jesus não criou todas as coisas, porque ele não teria criado a si mesmo. Eu sei que toda essa conversa parece algo estranho, mas são maneiras de você pensar, porque eu sei que às vezes quando a pessoa chega e simples fala que Jesus não é Deus, ele falou que é filho, que não sei o quê, e nega a divindade de Jesus, às vezes a pessoa ela já fica assustada e não para pensar nisso. A Bíblia ela é verdade, cada uma das suas palavras são justas e verdadeiras. Esse livro precioso é inspirado por Deus. E é por isso então que nós cremos em cada uma das suas afirmações. Mas sobre a criação, Colossenses 1, versículo 15 e 17 diz: Ele, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Olha só, quando diz aqui que Jesus ele é o primogênito de toda a criação, essa expressão não está falando que Jesus foi a primeira pessoa criada. Esse texto está falando que Jesus, que é o unigênito Filho de Deus, ele tem a primazia sobre todas as coisas.
nele tudo subsiste. É isso que o próprio texto continua dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas. Mais uma vez, eu digo, se Jesus fosse uma criatura, teríamos aqui mais um texto errado. Que o texto então teria que falar assim, em Cristo, né? Além de Cristo, todas as outras coisas criadas foram criadas por meio dele. Mas não, aqui diz que em Cristo todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, sejam potestades, tudo foi criado por Ele. Tudo, toda a criatura. E aqui fica bem claro, tanto criaturas visíveis e invisíveis, ou seja, todos os anjos, sejam tronos, dominações, sejam principados, potestades, em outras palavras, até os anjos que caíram, tudo foi criado por meio de Cristo. Não há a possibilidade de nós pensarmos em Jesus como sendo simplesmente uma criatura. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nós não temos aqui tempo suficiente para examinarmos todas as passagens. Por isso, nós queremos incentivar você a procurar na Bíblia, na Palavra de Deus, e com a ajuda do seu pastor que crê na divindade de Cristo, vá estudando esses textos, porque isto é de suprema importância na nossa vida. Agora, veja só, eu quero ler apenas aqui um texto que está em João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 22 diz: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, ou seja, se tu és o Messias, se tu és, como Isaías falou, o Emanuel, é Deus conosco. Se tu és o Cristo, dize francamente. Respondeu-lhes Jesus: Eu já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Gravou? Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem não crê em Jesus como sendo o próprio Deus, o Emanuel, aquele que veio dar a vida no nosso lugar, esses não creem porque não fazem parte do rebanho de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu pergunto, como você pode dar uma coisa que você não tem? Como você pode dar uma coisa que você não tem? Jesus, ele pode dar a vida eterna porque ele é o eterno Deus. Somente vida eterna, que não é uma vida infinita, não, é vida eterna no sentido pleno. Jesus disse: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Grava aí, João 10:30. Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Vou repetir, marquem na sua Bíblia, decora esse texto, leia e releia o capítulo 10, mas marque João 10:30, a afirmação de Jesus Cristo. Jesus, ele fala: eu e o Pai somos um. Jesus não está falando aqui, eu e o Pai eu tenho uma comunhão muito grande com Deus.
eu sou uma pessoa assim que tem uma vida tão consagrada a Deus. Não, ele está afirmando, eu sou Deus. E os judeus entenderam muito bem. E diz o versículo 31, novamente pegaram os judeus em pedras para lhes atirar. Por que os judeus quiseram apedrejar Jesus? Porque ele falou que não, olha, eu sou um rabino, um estudioso e tenho uma comunhão profunda com Deus? Se ele tivesse falado isso, os judeus estariam aplaudindo e falando, olha, esse é um exemplo para ser seguido. Mas Jesus não estava falando isso, Jesus estava afirmando a sua divindade. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Repete comigo, João 10, 30. É Jesus falando, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Versículo 33. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Vocês percebem aqui que os judeus eles entenderam claramente o que Jesus estava falando. E os judeus eles compreendiam muito bem a profecia de Isaías a respeito do Messias, a respeito do Emanuel, Deus conosco, a respeito do Cristo que haveria de vir. E eles entenderam muito bem quando Jesus falou, eu e o Pai somos um. E eles dizem, olha, nós te apedrejamos porque você é um homem. E sendo um homem, você se faz como Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura, não pode falhar? Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele livrou-se das suas mãos. Eu e o Pai somos um. E os judeus falaram, nós vamos te apedrejar porque você está afirmando a sua divindade, você está se fazendo igual a Deus. Nós abordamos nessa aula esse importante tema que é a divindade de Cristo. Você tem que ter compreensão desse tema, da importância desse tema. Talvez você nunca se preocupou em gastar tempo lendo ou estudando, mas não, estude, né? Fortaleça a sua mente, peça ao próprio Cristo que esteja fortalecendo e gravando isto no seu coração, para que você saiba comunicar o Evangelho. Por outro lado, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos que deveriam, quando ele enviou os 2 a 2, os enviou para pregar o Evangelho, Jesus Cristo ele disse, você vai, entra numa casa, na cidade, prega o Evangelho. Mas se quando você estiver pregando, se eles não aceitarem a palavra, quando você sair de lá, bate a poeira do vosso pé, da sandália, porque no juízo haverá um grande rigor para com eles. E o apóstolo Paulo depois escreve, dizendo que se alguém vem para estar conosco, dizendo que nós somos irmãos, nós cremos da mesma maneira, mas nega Cristo, a Bíblia diz que a esses você não deve nem receber em casa. Então não caia na armadilha
quando alguém bater na sua porta querendo vender uma revistinha ou uma revista e começar a querer falar de Cristo, mas na verdade negando a sua divindade, não gaste tempo com essas pessoas. Feche a sua porta e coloque-se em oração por eles para que Deus tenha misericórdia. Mas acima de tudo, firme o seu coração nessa verdade preciosa. E se você tem dúvidas ainda com relação à divindade de Cristo, faça o seguinte: hoje mesmo comece a conversar com o próprio Cristo, com o próprio Deus, e peça: Senhor, tira da minha mente qualquer dúvida, abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei, e enche a minha vida, e me usa para proclamar a tua mensagem maravilhosa a todas as gentes, a todas as nações, porque está muito perto o dia no qual Jesus voltará em glória, sentado no trono, como Deus, que é Deus eterno. Fará novas todas as coisas, porque Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Todo o poder lhe foi dado, no céu e na terra, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós não servimos e nem cremos em três deuses. Nós cremos simplesmente que a nossa mente humana, ela é muito pequenininha para compreender tudo a respeito de Deus. Mas nós cremos naquilo que a Bíblia nos diz. E a Bíblia nos fala que Deus é um e que Deus se revelou de uma forma também plural. É o Deus triuno, é o Deus que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Que Deus, através do seu Santo Espírito, ilumine o seu coração e traga entendimento e paz em relação à divindade de Cristo.